Olá, diamantes jurídicos! Estamos começando o quarto episódio do podcast do curso de Direito. Eu sou Ana Beatriz Macedo, acadêmica do terceiro semestre do curso. Olá, diamantes. Eu sou a Cleice Luana, monitora do curso de Direito e acadêmica do segundo semestre. Vamos apresentar a doutora Larissa Machado com um pequeno currículo dela. Defensora pública há mais de 16 anos, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero, o NUGEN, na Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando há mais de 7 anos nas varas de violência doméstica e familiar, integrante na Câmara Técnica da Secretaria das Mulheres, membro titular do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres e do Estado do Pará, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduanda em Advocacia Criminal pelo SEI. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui hoje com vocês, nesse espaço de troca, em nome da Defensoria Pública, através do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero. Eu me sinto muito honrada de estar nesse poder de fala, nessa representatividade hoje, dentro dessa instituição, que é uma instituição de ensino, que possui um papel tão importante dentro da nossa sociedade, que é o de formar as próximas gerações, né? Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Então, diamantes, hoje nós vamos trazer o tema especial ao mês das mães, perdão, a dupla jornada de trabalho. Vamos começar, doutora, lá do começo. A gente queria saber um pouco da sua infância. A senhora já sonhava em fazer o curso de Direito? Se a senhora já se imaginava como a senhora está hoje, graduada em tantas coisas? Olha, assim, no decorrer da minha vida estudantil, eu já tinha uma certa tendência a ter algum trabalho voltado para o atendimento ao público, uma vez que eu me considero uma pessoa muito comunicativa e eu tenho o viés dessa questão do atendimento humanizado. Eu já acredito que isso já nasceu comigo, mas assim, te confesso que a profissão de defensora pública não foi algo que no momento da minha infância, que é algo que eu imaginei. Isso foi sendo construído. Durante o colégio, eu prestei vestibular para o curso de Direito, eu fui aprovada e, assim, no decorrer do meu curso, eu me considero uma pessoa muito contemplada e abençoada, porque eu me encontrei ali no sentido de conferir o acesso à justiça às pessoas, de brigar por aquilo que eu acredito, de fazer valer e de contribuir, ainda que de um modo pequeno, por uma sociedade melhor, por uma sociedade mais justa. Então, assim, as coisas da nossa vida, eu acredito que elas vão acontecendo, né? Então, assim, eu fiz o curso de Direito e quando eu me formei, eu sempre tive como certo que eu gostaria de prestar concurso público, mas sendo bem verdadeira, num primeiro momento não foi a Defensoria Pública, só que assim, eu digo isso e isso é um fato. Eu não sei se eu escolhi a Defensoria Pública ou se a Defensoria Pública me escolheu ou se foi um caminho conjunto. Porque, assim, no decorrer da minha vida, eu fui prestando concurso para várias carreiras e eu fui aprovada em alguns outros concursos e eu fiquei na Defensoria Pública. Mas quando eu entrei, aquilo para mim foi uma lição de vida, um choque de realidade tão grande que foi um divisor de águas da minha vida, né? A gente escuta muito das pessoas falarem da população vulnerável, de acesso à justiça, mas vocês, como acadêmicas e vocês estão tendo agora uma oportunidade que já começaram a vida de estagiárias, né, de verificar que entre a teoria e a prática existe um abismo muito grande. E tem certas coisas que a gente só aprende vivenciando mesmo. Então, assim, eu tive um choque de realidade muito grande. Eu fui para o interior do estado e aí eu fui entender
verdadeiramente no que consistia o acesso à justiça e os direitos fundamentais dos cidadãos apregoados na Constituição Federal. Entre o que a gente aprende dentro de uma sala de aula e o que a gente precisa suar para fazer com que isso seja colocado em prática, existe um caminho muito árduo aí. E aí é que eu digo que eu acho que a Defensoria Pública me escolheu, porque hoje em dia, quando eu olho para trás, eu tenho certeza absoluta que eu não seria tão contemplada, eu não seria tão realizada profissionalmente como eu sou na Defensoria Pública fazendo o que eu faço. E encerrando aqui, a maior lição que eu aprendi dentro da instituição que eu presto o serviço é que de nada vale todos os títulos acadêmicos, todo o conhecimento teórico, toda a bagagem que você possa carregar se você não consegue se tornar um ser humano melhor, um ser humano mais empático e, acima de qualquer coisa, uma pessoa, ofertar um acolhimento, uma humanização àquela pessoa, a pessoa que se apresenta e que precisa se socorrer da justiça. Então, eu acredito que essa foi assim, a maior lição de vida e que me transformou como profissional, como ser humano, como mãe. E aproveitando esse gancho, doutora, como é administrar as demandas da defensoria com a sua vida pessoal? Olha, é um desafio diário. Primeiro, assim, eu acho que é importante trazer essa fala. Hoje em dia, ser mulher dentro de uma sociedade por si só já é um grande desafio. Aí você coloca vida profissional, né, onde você está, digamos assim, numa posição que você é referência, porque você ali também precisa praticar aquilo que a sua missão institucional lhe orienta, lhe tem como diretriz, né? A vida da maternidade é uma vida árdua, porque, ao contrário do que é colocado, né, da dupla jornada, muitas vezes são quádruplas jornadas. A gente verifica em vários locais de atendimento, ações de cidadania da Defensoria Pública, audiências públicas, a gente pede para que as pessoas levantem a mão. Quantas mães solos existem aqui? Geralmente é a maioria. E quantos pais solos? É sempre, quando existem, mas é sempre assim, são casos isolados, assim. E aqui não é a ideia de desmerecer a paternidade, jamais. Mas é dizer que esse encargo, por uma questão cultural da nossa sociedade, pela construção social dos papéis, dos gêneros, do masculino e do feminino, esse ônus ele é desumanamente atribuído às mulheres, né? Então a maternidade, por mais prazerosa que ela é, mas ela também acarreta por si só um ônus, um fardo muito alto para nós mulheres que queremos ter o nosso espaço conquistado dentro do mercado de trabalho, que precisamos nos qualificar para não sermos engolidas pelo mercado de trabalho e que, somado a tudo isso, queremos ser motivos de referência, de exemplo dentro do nosso lar, para aquele ser humaninho que nos enxerga ali como tudo que ele precisa ter como direcionamento de vida. Então é muito desafiador, mas também muito prazeroso. Doutora, eu fiz umas pesquisas, né, sobre a dupla jornada da mulher, porque é uma pesquisa super importante, principalmente aproveitando o gancho para falar que a gente está estagiando, eu, a Cleice Luana e a Thais Amália, que não está aqui, estamos estagiando na Defensoria Pública com a coordenadora da Defensoria Pública, Larissa Machado. Eu fiz umas pesquisas que eu achei bem interessantes de colocar no podcast para que as pessoas possam ter noção, às vezes, porque apesar da gente saber, às vezes a gente não tem dimensão daquilo que realmente acontece, que acontece na vida real. Uma pesquisa apontou que 83% das mulheres afirmaram que vivenciam a dupla jornada de trabalho
com realização de atividades domésticas e serviços de cuidado com crianças e familiares idosos. De 83% de 100% dessas mulheres, 36,5% afirmaram que elas não têm uma rede de apoio, não tem aquela ajuda, é só ela por ela mesma cuidando dos seus filhos. A senhora tem essas redes de apoio para lhe ajudar com tantas profissões que a senhora tem, tantos cargos, e as suas duas filhas, né, que a senhora nem falou ainda das suas duas filhas. Fale um pouquinho delas e de se a senhora tem essa rede de apoio para lhe ajudar. Olha, vamos lá. Eu tenho duas filhas, né? São duas bebês. Eu sou mãe da Ana Beatriz, que tem 3 anos, e mãe da Maria Luísa, que tem 2 anos. Eu me considero dentro da esfera da sociedade. Eu sei que eu componho uma parte uma parte privilegiada da sociedade e eu, infelizmente, eu faço parte da minoria, porque, de fato, eu conto com uma rede de apoio, né? Eu tenho esse suporte para me auxiliar, mas a gente sabe que a maior parte das mulheres, principalmente as mulheres pretas e periféricas, elas não contam com esse suporte. Daí onde eu me insiro dentro de uma seara privilegiada, porque eu sou uma mulher branca, porque eu tenho essa rede de apoio, porque eu faço parte de uma classe econômica que não traduz a grande realidade do país, né? Mas, assim, é muito interessante você trazer esses dados estatísticos, porque a gente, nas nossas petições lá na Defensoria Pública, e quando a gente briga pelo acesso à justiça da mulher, principalmente de mulheres que estão em situação de violência, muitas delas estão em situação, inclusive, de violência patrimonial, e elas apenas não têm o conhecimento dessa realidade. Porque, se você verificar, a violência de gênero, ela é estrutural, né? Ela está enraizada em vários setores isso, inclusive, é necessário com que a gente quebre alguns paradigmas dentro do próprio poder judiciário para que o acesso à justiça dessa mulher de fato seja concretizado. Daí a edição do protocolo do CNJ, do julgamento sobre a perspectiva de gênero. Mas por quê? Porque a gente traz esses dados, a última pesquisa que a gente trouxe nas nossas petições, a gente verifica que o quê? Que as mulheres que têm crianças de até 3 anos, elas não conseguem voltar ao mercado de trabalho porque elas não têm essa rede de suporte, né? Essa rede de apoio. Ao passo que a mesma pesquisa foi feita com homens que têm crianças de até 3 anos, eles voltam ao mercado de trabalho sem essa barreira, sem essa dificuldade. Então, é esse tipo de debate que a gente precisa trazer, esse tipo de reflexão que a gente precisa provocar nos organismos, nos setores da sociedade e inclusive, levar para a discussão na criação de políticas públicas eficazes no sentido da gente diminuir essa desigualdade de gênero. Isso é, inclusive, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável colocado, né, pelas ODS, a ODS número 5, que é da equidade de gênero. Agora, como você vai conseguir acessar uma equidade de gênero se existe uma mulher que, por exemplo, estava dentro de uma relação abusiva ou não, mas essa relação, por algum motivo, ela se rompeu e ela tem 3 crianças, 2 crianças que ela precisa adotar os cuidados essenciais diariamente e ela não tem rede de apoio, não existem creches integrais ou escolas integrais no estado suficiente para abarcar essa demanda. Como ela vai ser inserida no mercado de trabalho? Como ela vai conseguir se qualificar a ponto de estar em níveis de concorrência de modo igual com o público masculino, levando em consideração essa sobrecarga, que é desigual? Então, assim, é essa balança que precisa ser levantada, é essa reflexão que, embora esse discurso, esse diálogo tenha sido colocado mais em questionamento nos últimos tempos, ainda é preciso muito para que a gente anule essa distorção, né? E é importante trazer que o trabalho doméstico, ele começou a ser levantado como um trabalho invisibilizado
inviabilizado, um trabalho que não é remunerado, mas não menos um trabalho menos importante, né? Isso foi tema, inclusive, da última redação do Enem e que provocou a reflexão em vários setores da sociedade e foi um tema muito feliz, porque é um tema muito atual e muito recorrente para a grande maioria das mulheres do Brasil. Interessante. E, doutora, como é comandar os dois núcleos, mulher e homem, no GEM? Ah, sim, é interessante também trazer essa conversa para os ouvintes, né? Porque o núcleo da Defensoria Pública, o NUGEM, ele tem essa especificidade, né? A gente faz o atendimento, o acolhimento e o atendimento jurídico de mulheres em situação de violência, e a gente também tem um outro prédio destinado a proporcionar esse mesmo serviço de acolher, orientar, fazer educação em direitos para as pessoas que são acusadas da prática de violência de gênero. Então, assim, é uma correria, é um desafio absurdo, porque muitas vezes eu preciso estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, né? E a gente sabe que a gente tem a correria da questão de acompanhar atendimento jurídico, monitorar prazo dos processos, porque a gente é responsável por aquele atendimento, e não é simplesmente um atendimento, é uma vida que está sendo questionada, é um contexto familiar que está ali sendo debatido. E esse contexto, ele tem repercussão sobre a vida de várias outras pessoas, de menores, de crianças. Então, assim, é muito desafiador e às vezes chega até a ser conflitante. Mas eu costumo dizer que nós, mulheres, temos uma capacidade acima assim do extraordinário Absurdo. de conseguir executar e acumular muitas tarefas. E aí as pessoas às vezes colocam, é muito guerreira. E a gente precisa também refletir sobre o tema do que significa ser uma mulher guerreira. É ser uma mulher que tem que suportar toda a carga de trabalho, toda a carga emocional da sua casa. Até que ponto a gente também não está nos machucando, nos violando também com isso, né? Então, assim, são sempre reflexões que a vida ela é um eterno aprendizado. Então, diariamente, a gente vai reavaliando. A pandemia nos trouxe também muitos ensinamentos importantes da gente avaliar o quanto que a saúde mental é um ponto essencial da vida do ser humano e que precisa ser dedicado um determinado cuidado. E quantas mulheres que estão acumulando milhares de funções ao mesmo tempo, às vezes elas estão esquecendo também de se olhar, de ter esse autocuidado, de cuidar um pouquinho da sua saúde mental. Isso é primordial. Né? A gente está falando aqui também de maternidade, né? E a gente sempre conversa isso na Defensoria Pública. Eu também não posso abrir mão, e entendo, isso é uma opinião pessoal minha como ser humano. Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, mas assim, é da mulher, a gente vive se culpando. Mas eu poderia dedicar um pouquinho mais de atenção para o meu filho, para minha filha. Mas assim, é importante também que a gente se satisfaça, que a gente se preencha profissionalmente, porque eu só vou ser uma excelente mãe se eu estiver satisfeita e feliz naquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, assim, a gente sempre tem que entregar o nosso melhor, porque, assim, não adianta eu estar frustrada, eu estar insatisfeita, porque eu vou transferir isso de alguma maneira para minhas filhas. E o que eu acho que é base lá é a conversa, é o diálogo e a formação que você cria. Trabalhando dentro da Defensoria Pública, eu entendi que a educação, a base familiar, ela é fundamental para a formação de qualquer ser humano. Então, assim, é sempre uma conversa muito clara, embora as minhas filhas sejam muito bebês, mas desde essa precocidade delas, eu converso com elas, olha, a mamãe está saindo, a mamãe vai trabalhar, a mamãe é muito importante, a nossa melhor ferramenta de acesso a tudo é educação, então é muito importante que a gente estude e mostrando para elas que o maior exemplo que elas podem ter é o que elas estão vivenciando dentro de casa, né? Eu acho que é um pouco por aí. Falando no Nugem, como estagiária, atualmente lá dentro, um dos projetos que eu achei mais legal é o Reincidência Zero, né? No Gen Homem e no programa de mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouco para que as pessoas tivessem
a noção desse trabalho essencial que vocês fazem lá dentro para reeducar alguns homens, para acolher algumas mulheres que chegam lá muito fragilizadas, para que esse trabalho ele seja realmente muito mais divulgado, que as pessoas tenham mais noção de que elas têm um acolhimento dentro da defensoria e que não estão ali só para um processo em papel, que elas têm aquele acolhimento, todo esse processo. Sim, olha, eu até te agradeço, Beatriz e Cleice, da gente de eu ter a oportunidade nesse momento aqui da gente divulgar esse trabalho da Defensoria Pública, que é um trabalho de fato fantástico, porque ele alcança vidas e ele traz resultados, tá? No Nugem Pessoa Acusada, a gente realiza grupos reflexivos com pessoas acusadas da prática de violência de gênero. Elas chegam para a gente, o nome desse programa é o Projeto Reincidência Zero, e ele é executado há mais de 11 anos pela Defensoria Pública. E em razão do sucesso do programa Reincidência Zero, a gente inaugurou um espaço próprio para executar esse programa, que é o Centro Psicoeducativo Eles por Elas. Então, o que a gente faz lá? A gente recebe os homens que respondem a processos criminais nas varas de violência doméstica ou que respondem a processos de medidas protetivas de urgência, e a gente também tem um recebimento, uma demanda, ainda que pequena, mas voluntária, de homens que já ouviram falar de algum amigo, algum companheiro que participou, que chegou ali com uma visão completamente diferente e que, ao participar dos grupos, saiu dali bem contemplado e que fez aquele telefone sem fio, que é a propaganda mais eficaz, né, sobre o serviço ofertado pela Defensoria Pública. Então, ali a gente faz rodas de conversas nesses grupos reflexivos e a gente tenta o quê? Desconstruir conceitos sociais enraizados nessa cultura patriarcal, numa cultura sexista, machista, e construção e reflexão sobre masculinidades saudáveis. E os resultados são fantásticos. Nós já fomos, inclusive, premiados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará como programa, porque a gente conseguiu demonstrar que ao longo desses, se eu não me engano, a gente já tem 14 ou 15 anos de existência desse programa, todos os homens que passaram por lá e que participaram integralmente dos 24 encontros, são 24 encontros quinzenais, onde cada encontro a gente vai discutindo uma temática, né? Dentre eles, o ciúme patológico, o poder de um não, a perda de uma oportunidade, questões mesmo das construções impostas dentro da sociedade, aos papéis dos gêneros. E a gente conseguiu identificar que os que participaram integralmente, a gente teve uma reincidência de abaixo de 1%, foi 0,44%. Então, assim, é um programa que traz, de fato, resultados e que repercute na sociedade, porque a gente está construindo novas mentalidades. A ideia não é simplesmente só reprimir, né? Porque o direito penal, ele próprio, ele já é o quê? Uma ferramenta de contenção do poder punitivo estatal. Então, a ideia tem que existir uma política e um pensamento de construção, de prevenção, fazer com que aquela pessoa que está acusada da prática daquela violência, aquela pessoa condenada num processo, que ela consiga entender. Muitas vezes ela foi criada dentro de uma família, dentro do meio desse. Então, nós também, homens, somos frutos do meio que a gente vive, né? Então, é desconstruir alguns conceitos, algumas formas equivocadas de comportamento e construir novas mentalidades e novos conceitos. E assim, de fato, a gente contribuir com que aquele homem, por exemplo, que respondia um processo de violência doméstica, ele deixe daquele processo, mas ele não vai fazer outras vítimas, e sim ele entenda a necessidade da mudança e da importância do respeito à igualdade dos gêneros. Com relação às mulheres,
A gente tem o projeto do Arara das Manas, é um dos nossos projetos, e assim, eu sou muito suspeita para falar, porque é um projeto que nós somos apaixonados, mas nós somos apaixonados porque a gente tem resultados deles. Então, dentro do projeto Arara das Manas, a gente também realiza grupos reflexivos com mulheres assistidas pelo núcleo. Nesses grupos reflexivos são tocados por psicólogas e assistentes sociais que vão trabalhando com as mulheres várias temáticas, bem como garantindo, devolvendo para elas a noção de empoderamento feminino, a noção de independência emocional, a noção da necessidade da independência financeira como um dos grandes fatores preponderantes ainda sobre a dificuldade para o rompimento de uma relação abusiva. E aí, através do projeto Arara das Manas, a gente tem várias parcerias com cursos, com empresas, para encaminhar essas mulheres para profissionalização, para cursos de capacitação, para vagas de emprego. E o projeto ele surgiu como? Por que o nome Arara das Manas, né? Como é que surgiu isso? A gente começou a verificar dentro da nossa demanda de atendimento que existia uma demanda expressiva da chamada violência patrimonial, uma das modalidades de violência praticadas contra a mulher, mas até então muito pouco difundidas. Então, às vezes, aquele homem, para afetar a mulher, ele faz o quê? Ele vai ferir aonde? A autoestima dela, a forma do reconhecimento dela. E aí é um processo que é misturado, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência moral. Então, são várias coisas associadas até a eclosão da violência física, né? Então, assim, muitas mulheres e a sociedade como um todo, ela entende a ocorrência e torna como indiscutível a questão da violência de gênero quando a gente alcança a violência física. Mas até chegar na violência física, muitas das vezes, na grande maioria dos casos, outras formas de violência já vêm sendo praticadas. E a gente precisa entrar nesse ciclo e romper isso, né? Porque é uma violência em escalada. E aí a gente verificou que uma das modalidades era a violência patrimonial, quando ele deteriorava bens pessoais dela, bens que tinham valor sentimental, peças de roupa e até às vezes aquela mulher que está muito tempo fora do mercado de trabalho porque passou o tempo todo dedicando aquele relacionamento ao cuidado da casa e dos filhos e que em um determinado momento da vida dela ela decidiu romper isso e que ela quer recomeçar a vida, mas ela está 30, 40 anos fora do mercado de trabalho ou às vezes ela precisa retornar a um momento de lazer com seus dependentes, mas ela não tem, a autoestima dela já está tão emocionalmente fragilizada que ela não tem uma roupa adequada a se apresentar nesses lugares, ela não tem uma roupa mais formal para se apresentar numa entrevista de trabalho e ter condições de competitividade mais equânimes com outras mulheres. Então, diante disso, a gente lançou o Arara das Manas, onde a gente começou a fazer aquelas araras com doações de peças de roupa, acessórios, e aí vieram vários parceiros. Hoje em dia, esse projeto ele ganhou corpo, né? Ele foi lançado com um desfile, com várias peças que a gente recebeu de doação, mas peças em bom estado de uso, porque a gente está falando em empoderamento feminino, então a gente está falando de resgate da identificação daquela mulher, né? Então, assim, precisam ser peças em bom estado de uso. E aí a gente conseguiu um grande número de doações, de parceiros, e a gente fez uma salinha lá, que é como se fosse uma loja. Então, aquela mulher que chega para atendimento e que a gente identifica dentro da nossa triagem que ela precisa ser contemplada pelo Arara, ela é encaminhada, e ela vai lá, ela escolhe uma peça de roupa que ela gosta, ou ela escolhe uma peça que vai ser adequar para ela se apresentar num momento de lazer, numa entrevista de emprego. E isso foi crescendo, crescendo, elas desfilaram, foi um sucesso o lançamento do projeto. E a segunda edição, elas vão desfilar agora com peças confeccionadas, customizadas, pela capacitação que elas tiveram nos cursos de corte e costura e no curso de macramê e crochê que a gente fez em parceria com uma empresa Ponto Cheio. Muito legal esse trabalho, porque além de vocês receberem elas que muitas vezes estão fragilizadas por todo aquele ano que passaram com aquelas pessoas, elas também, como a senhora falou, estão meio reprimidas assim, e elas precisam entender o poder que elas têm.
Doutora, pois é, né? Agora me fugiu uma pergunta que eu tinha também. Gente, pensar no negócio agora. Muito importante. Doutora, como é que o seu trabalho provavelmente vai interferir na criação das suas filhas, já que a senhora vê frequentemente muitas mulheres que sofrem com muitas coisas, e a senhora sabe que elas vão crescer, elas vão namorar, e aí como é que fica o seu coração de mãe, às vezes, vendo muitas mulheres levam filhos, né, lá na defensoria, muito tchutchuquinhos lá. A senhora acha que o seu trabalho vai acabar lhe dando até uma capacitação melhor, talvez, para ensinar as suas meninas para viver esse mundo que a gente vive hoje, que infelizmente é um mundo um pouco mais violento, um pouco mais muito. Olha, Beatriz, fantástica a tua pergunta e o enquadramento da reflexão aqui, porque assim, eu te falo que eu tive uma virada de chave muito grande na minha vida depois que eu me tornei mãe. Por quê? Porque nós somos seres humanos e eu falo lá na defensoria, em particular no Nugem, que a carga emocional que a gente lida lá é uma carga muito densa. Nós somos seres humanos, não tem como eu fechar a porta e eu dividir, bom, daqui para frente agora é a minha casa, daqui para trás aqui é o meu trabalho. Não, a gente leva, a gente carrega as mazelas emocionais de muitas assistidas. E, infelizmente, isso que tu trouxeste agora, essa questão de abusos contra crianças e adolescentes, é um dado que me entristece, que me tira as energias mesmo. É isso que acaba comigo, às vezes, dentro de um atendimento, quando eu pego uma situação em que há casos de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Então, hoje, como mãe, essa é uma das minhas maiores preocupações que eu tenho no sentido de orientar e de formar as minhas filhas, porque são duas mulheres e eu sempre falo nos lugares por onde eu vou, nas palestras que eu faço, que é o meu maior motor, meu maior combustível para executar, para acreditar nesse trabalho e para investir verdadeiramente na prestação de um serviço de qualidade, de educação e direitos, é justamente porque eu sou mãe de duas meninas e eu me sinto muito responsável pela construção de gerações melhores. Nós vivemos num mundo que é um mundo que é muito cruel com mulheres. E aí eu até posto na minha rede social isso, que eu digo que elas são os meus maiores motivos de eu sair de casa todos os dias e fazer o que eu faço, me propor a fazer da melhor maneira possível e me propor a ofertar o melhor acolhimento e o melhor atendimento que estiver dentro do meu alcance para toda e qualquer mulher que esteja em situação de violência, porque eu verdadeiramente quero acreditar que nós vamos caminhar para construir um mundo menos cruel para as mulheres. Assim, eu quero que as minhas filhas cresçam numa adolescência, que elas vivam um mundo onde as pessoas entendam mais que mulheres não são objetos sexuais, que mulheres são sujeitos de direitos e que o feminismo, ao contrário do que muito, às vezes de modo muito equivocado, é difundido, o feminismo ele não é um movimento que quer colocar as mulheres acima dos homens, num poder de superioridade, num poder de ocupar Não, é apenas um movimento que a gente só quer ter os mesmos direitos, as mesmas condições, os mesmos acessos. E isso é muito ainda é muito distorcido, é muito desigual, né? A gente pode ver, a gente vive num país que da democracia. Quantas mulheres ocupam as cadeiras do legislativo comparado com as cadeiras dos homens, né? Quantas mulheres estão no poder de gerenciamento e de decisão de grandes empresas? E as que estão, elas têm os mesmos tratamentos, elas têm elas recebem os mesmos salários. Estatísticas do IPEA, pesquisas do IBGE demonstram de modo absurdo essas diferenças. Então, é esse tipo de situação que a gente precisa debater. E aí, às vezes, muitas pessoas dizem assim:
eu não sou machista, mas às vezes é numa brincadeirinha que a gente reforça, é uma conduta que pode soar como inofensivo, não é, porque às vezes nós mulheres mesmas acabamos, por essa cultura que a gente nasce e é educada de modo equivocado, a gente acaba normalizando, muitas vezes até banalizando comportamentos e falas que vão reforçar a superioridade e a superioridade dos homens e a subjugação das mulheres. E tudo isso acaba, e quando eu estou trazendo todo esse contexto, porque a gente precisa entender que é dali, tudo isso acaba se desenvolvendo, e às vezes quando a gente vê uma criança, uma adolescente, uma mulher sendo estuprada, uma mulher sendo ultrajada, importunada sexualmente, não, mas começa dali. A gente precisa entender isso. Eu vou trazer aqui apenas uma frase, porque eu acho que é muito importante. Eu trouxe isso no curso de formação dos novos defensores públicos. Eu não sei se vocês já escutaram, mas quantas vezes a gente já pode ter escutado dentro de uma roda, às vezes assim, quando a gente diz que alguma pessoa vai virar mulherzinha, homem não chora, isso é memezinho de mulher. Por quê? E quantas vezes também a gente já romantizou a questão da lenda do Boto, né? O que é a lenda do Boto? A lenda do Boto é a romantização de um crime sexual praticado contra uma mulher. E aí é dessa origem que a gente precisa refletir, debater, porque é daí que se desdobram. Você vai para a região do Marajó, você fica assustada com a cultura e com os números que demonstram que lá mulheres são objetos de propriedade de homens. E assim, a gente está falando isso no atual século, onde a mídia tem amplo acesso, onde os meios de informação, as redes sociais estão aí. Mas isso existe. Então, é esse tipo de conversa e é essa preocupação que eu tento demonstrar desde a base para minhas filhas. Então, hoje, eu faço essa educação em direitos dentro da minha própria casa. Eu chego com as minhas filhas, eu digo, olha, aonde é que nenhum adulto pode tocar em você? Minha filha com 3 anos de idade, eu peço a licença aqui para vocês para falar, mas assim, a minha filha com 3 anos de idade, a minha filha sabe aonde está a vagina. Por quê? Porque ela sabe qual é o sinal de pedido de socorro que ela tem que fazer, se dentro da escola, se em algum ambiente público. Ela sabe que é o X na mãozinha vermelha, é o pedido de socorro, é o pare. E nós precisamos fazer essa educação sexual com as crianças, nesse sentido, com uma forma de precaução, proteção. Doutora, não só no Marajó, como muitos interiores do norte, como em muitos lugares do Brasil, é mascarado ainda todo esse abuso que as pessoas sofrem. As mulheres ainda são muito reprimidas. Inclusive, no carnaval, eu vi algo que eu não tinha me tocado. No carnaval desse ano foi a primeira vez que as notas foram dadas por uma mulher. Todos os anos seguintes foram as notas dadas por homens. Talvez algumas pessoas pensem que isso é algo mínimo. Não, mas a gente tem que entender que, como a senhora falou, o feminismo ele não é para nós mulheres sermos superiores, mas para nós termos a mesma oportunidade. Inclusive, a gente teve um trabalho aqui na faculdade, aproveitando para engaixar o assunto. A gente teve um trabalho aqui na faculdade que mostrou algo que eu realmente ainda não tinha pensado, com muitas vezes. Por isso que eu gosto muito de palestras, tem coisas que a gente não tinha pensado ainda. O sucesso da Marta com o sucesso do Neymar. Mas todo mundo sabe disso. Às vezes a gente não para analisar. A Marta, ela é a maior jogadora feminina do Brasil. E ela não tem o mesmo reconhecimento, ela não ganha o mesmo salário, ela não ganha o mesmo tudo. O próprio esporte agora passou a ter um maior destaque, o futebol feminino, né? Mas até um tempo atrás era algo de enorme preconceito. E por quê? Por que as pessoas associam que o futebol é um esporte para homens?
Por que que todas as pessoas associam, os homens, eles estão associados a uma ideia de quê? De virilidade, de violência, né? E as mulheres a uma ideia do quê? Da fraternidade, da sensibilidade, do chamado sexo frágil. Mas assim, as pessoas vão dizer, é militância. Não, mas a mulher, ela pode ser aquilo que ela quiser ser, ela vai estar aonde ela quiser estar, né? Ela é um sujeito de direitos. A questão é basicamente essa. E é exatamente isso que você trouxe. Por que que a Marta não é nacionalmente e internacionalmente reconhecida como Neymar? O Neymar, mesmo com tantas. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, tá? Sobre o Não profissional. estamos Jamais. Mas desmerecendo eu o quero dizer Neymar. para vocês: já pensaram, vocês já tentaram inverter? Quando o Neymar fez uma postagem pedindo perdão para a mulher dele por uma traição. Ele foi ovacionado. Mas já pensaram para postar? Se fosse essa situação inversa, se é uma mulher que assumidamente ela teria tido, será que esse compadecimento público, ou ela seria marginalizada porque moralmente ela teria adotado um comportamento reprovável dentro do que é construído, do correto e do errado no meio social. Então, é esse tipo de debate e de reflexão que a gente precisa cada vez mais aprofundar, e é esse tipo de conscientização que a gente precisa trazer. E tu destes um exemplo fantástico agora aqui. A Marta é uma profissional de referência, né? Mas não tem o reconhecimento, não tem a valorização enquanto do esporte como o Neymar, né? E aqui não me cabe, porque eu não tenho nem conhecimento técnico para ferir a habilidade, mas assim, às vezes ela é tão competente, tão habilidosa no esporte que ela pratica quanto ele, ou talvez até mais. Mas isso é um debate que não é trazido à tona, não Verdade. é? Uma das partes da pesquisa que eu fiz sobre todo o tema, ele fala exatamente sobre isso. Apesar da evolução que teve em 2023, 78% de 7 em cada 10 mulheres ainda acreditam que já perderam alguma oportunidade de emprego apenas por causa do seu gênero. Nesse cenário, 58% também dizem que já enfrentaram situações invasivas ou subjetivas durante um processo seletivo com perguntas ou situações cujo foco não era apenas sua habilidade profissional. A senhora que está num cargo hoje de gerência, vamos dizer assim, num cargo mais alto, mesmo a senhora estando nesse cargo ou anteriormente, a senhora vê que a senhora sofreu esse por não acreditarem talvez no seu trabalho, na sua competência ou qualquer outra situação, a senhora acha que a senhora sofreu meio que essa discriminação pelo seu gênero, pela senhora como Olha, mulher? eu vou ser bem honesta com vocês. Hoje em dia, isso é verdadeiramente na atual gestão, isso é superado. Graças a Deus, hoje na Defensoria, a gente tem, inclusive, mais mulheres em cargos de gestão do que homens. Mas eu estou falando com vocês, eu tenho 16 anos de casa, vou completar em novembro 17, né? Se eu falar que sempre foi assim, eu vou estar distorcendo a realidade, né? Todas nós mulheres, acredito assim que a gente vem num processo de construção e sim, eu já sofri sim muito preconceito por estar no cargo. Há muito tempo atrás eu já ocupei outros cargos de gestão dentro da instituição, coordenei outros núcleos e várias vezes eu fui questionada por colegas do porquê que eu estava ali. Então, qual é o maior preconceito que muitas vezes mulheres que estão em espaço de gestão, de direção, sofrem? Elas precisam provar a competência para elas estarem ali. Essa cobrança, esse julgamento é imposto aos homens? Fica o questionamento aqui. Então, hoje em dia, eu falo de modo assim muito tranquilo, que isso aí é algo superado internamente na Defensoria Pública, mas já vivi isso, sim, e eu compartilho e me sensibilizo com várias mulheres que estão em espaços de gerenciamento, porque em algum momento da vida delas, elas vão
passar, elas vão precisar ser questionadas do porquê que elas estão ali naquele lugar. Porque socialmente a gente ainda precisa justificar esse poder, essa representatividade, porque ainda nós somos minorias nesses espaços. E é isso que a gente precisa discutir e modificar. E muitas vezes essa questão, quando a gente coloca que é importante mulheres estarem em poder em espaços de representatividade, é porque nós sabemos as dores e as delícias de viver e dos nossos desafios, e só nós podemos falar por nós mesmos, né? Nós temos os desafios das nossas questões peculiares do gênero mesmo, da maternidade, das nossas questões hormonais. Então, assim, é importante que nós tenhamos pessoas que nos representem em todas as esferas do poder, em todos os espaços de representatividade. Doutora, vamos encaminhar para o final, infelizmente. Queria lhe agradecer, né? Também queria agradecer a senhora. Tô nervosa. Queria agradecer a coordenação de curso, doutora e coordenadora Angélica Lins. Lembrando, gente, que todo mês a gente tem um episódio novo aqui no canal do podcast. Espero trazer a doutora Larissa mais vezes. Também para vocês não se esquecerem de se inscrever, de curtir, de compartilhar, porque a gente sempre vai estar trazendo assuntos pertinentes, tanto da atualidade quanto de mídia social e afim. Doutora, a senhora queria falar alguma coisa? Eu, na verdade, só quero agradecer, meninas, pelo convite, em nome da Faculdade Estácio Belém e da coordenadora, a doutora Angélica Lins, que é uma grande parceira da Defensoria Pública, em especial do NUGEM. Quero verdadeiramente, me sinto honrada de estar na presença de duas acadêmicas tão dedicadas e que, inclusive, estão cursando, fazendo estágio na Defensoria Pública, né? E deixar aberta também que a Defensoria Pública está de portas abertas ao que puder somar com a instituição, deixar claro que nós temos também outros colegas da área jurídica que podem também vir falar aqui sobre projetos sociais, sobre direitos dos assistidos nos diversificados setores de atendimento da Defensoria Pública. E em nome também da Defensoria Pública, agradecer a presença hoje aqui, tá, gente? Muito obrigada. Eu aprendo muito em cada momento de troca desses e me sempre acrescenta na minha atuação diária de Defensoria Pública. Muito obrigada. Eu queria só deixar registrado também aqui que a Defensoria Pública tem um dia nacional, que é o dia 19 de maio, tá? A gente está comemorando o Dia da Defensoria Pública. Dia 19 de maio vai cair num domingo, então, em razão disso, hoje está ocorrendo uma grande ação de cidadania lá em Cotijuba, em alusão ao nosso dia ao nosso Dia Nacional da Defensoria Pública. Muito, muito obrigada. Parabéns como defensora pública pelo seu dia. Gente, também não se esqueçam de acessar nosso Instagram, que é Direito Estácio Belém. Todo mês a gente solta um episódio novo, a gente sempre posta lá no Instagram. E também só quero que, caso vocês queiram um assunto novo, vocês tenham alguma ideia no podcast, vocês podem mandar tanto lá no Instagram como aqui no comentário do vídeo. Pode falar, doutora. Gente, eu queria só também colocar aqui, tá? Eu tô criando um perfil profissional. O nome do meu perfil é Larissa Defensora. E a ideia nesse perfil é a gente trazer todas as pautas femininas, construção de políticas públicas no enfrentamento à violência de gênero e divulgar lá também os direitos das mulheres, tá? Então, se quiserem acompanhar, vai ser um trabalho bem legal que a gente vai começar a desenvolver. Acessem lá. Acessem. E, doutora, para finalizar, qual é a dica que a senhora deixa para os alunos que estão iniciando o curso de Direito? Olha, vou deixar uma dica. Acreditem no potencial de vocês. Não desistam diante das dificuldades, das inúmeras dificuldades que vão surgir. Muitos estudantes conciliam a vida da faculdade com o trabalho. Não é fácil. Existem muitas mães solos, né, que têm essa dupla, tripla jornada. Mas não deixem de acreditar. Há um tempo atrás, eu era uma estudante e eu
tracei para minha vida que eu gostaria de ser o que eu sou hoje. Então, assim, nós somos capazes de alcançar tudo aquilo que nós traçamos na nossa vida, só que a gente precisa ter persistência, ter foco e não desistir diante das dificuldades. Um não na nossa vida, ele pode ser preponderante para entregar muitos sims lá na frente. Então, assim, não desistam. É isso que eu queria deixar como mensagem. É isso, gente. Tchau, até o próximo episódio. Obrigada. Ai.